Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. E depois de 3 quedas seguidas, o Ibovespa opera em alta de 0,45% aos 102 mil pontos nesta quinta-feira. O dólar cai e é negociado a R$ 5,00. O desempenho positivo da Bolsa é impulsionado pela alta no mercado nos Estados Unidos, depois da divulgação de resultados positivos de empresas de tecnologia como a Meta. A dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, lucrou pouco mais aí de 5 bilhões de dólares no primeiro trimestre. A cifra é 24% menor na comparação anual, mas ainda assim acima das projeções. As ações da empresa sobem quase 15% nesse momento em Nova York, como a gente vê aqui na tela ao lado, aqui. Os investidores também repercutem o PIB dos Estados Unidos, porque o produto interno bruto do país cresceu 1,1% no primeiro trimestre, uma desaceleração acima do esperado pelos analistas, que projetavam um avanço de 2%. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou hoje de um debate no Senado sobre juros e inflação. Campos Neto disse que a inflação de curto prazo está caindo, só que lentamente. Vamos ouvir. O Banco Central do Brasil foi um dos primeiros a reconhecer o cenário e subir a taxa de juros. A inflação hoje no Brasil está abaixo da média do mundo emergente e um pouquinho acima da média do mundo desenvolvido e do mundo emergente, com exceção da Ásia, que tem alguns países que têm inflação realmente mais baixa. Quando a gente olha as curvas futuras, elas começaram a mostrar uma inversão, começaram a melhorar e com algumas medidas que o governo tem tomado, elas têm seguido nessa trajetória de melhora. A inflação do curto prazo tem caído, mas muito lentamente. A gente teve um número de inflação essa semana. Os núcleos continuam altos. A gente tem um efeito estatístico da inflação brasileira que ela vai para alguma coisa perto de 3,5%, para voltar para o final do ano alguma coisa entre 5,5% e 6%. A gente, quando olha os núcleos, nesse último número que saiu, inclusive alguns dos núcleos que o Banco Central olha, eles ficaram um pouquinho acima, né? Quando a gente olha o hiato sem grandes mudanças, a parte de crédito teve 2 meses realmente com uma contração. A gente já viu o último número de crédito que foi divulgado essa semana, de março, que tem um aumento de 0,7 no crédito. E aqui eu friso que a desaceleração de crédito no Brasil hoje é bem inferior à do mundo desenvolvido e grande parte do mundo emergente. Os Estados Unidos, por exemplo, está com uma desaceleração de crédito de 8% para 0%, a Europa de 9% para 0%. E eu tenho discutido isso com outros bancos centrais e a desaceleração no Brasil ela está realmente dentro. Né? Obviamente, ninguém quer desacelerar o crédito, faz parte do trabalho, né, que a gente faz, mas é importante que isso seja de uma forma desorganizada, com o menor dano possível para a economia. E também nesse debate no Senado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a herança deixada pelo governo de Bolsonaro. Segundo Haddad, o atual governo teve que equilibrar as contas sem desrespeitar as urnas. Vamos ouvir. Esta herança precisa ser administrada de alguma maneira. Nós tínhamos que conseguir reequilibrar as contas públicas seguindo a orientação das urnas, qual seja não sacrificar os mais pobres, não sacrificar aqueles que dependem do Estado brasileiro para se desenvolver, para as famílias brasileiras que poderiam ser prejudicadas se fossem mantidas as regras anteriores. Bom, e o mercado também repercute hoje uma série de balanços corporativos. As ações da Vale e da 3R Petroleum sobem depois da divulgação dos resultados do primeiro trimestre. A mineradora lucrou mais de 1 bilhão e 800 milhões de dólares no trimestre, uma queda anual de mais de 58% abaixo das projeções do mercado. Já a 3R Petroleum reverteu um prejuízo e reportou um lucro de pouco mais aí de 16 bilhões de reais no período, mas apesar disso, o resultado também veio abaixo do esperado. Hoje, depois do fechamento, Cielo, Multiplan, Ipera e Suzano divulgam os seus resultados. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Às 2h55 da tarde, eu volto com atualizações de hoje. Você fica agora com o grande debate com a Luciana Barreto. Uma boa tarde.